Galera, o quarto episódio da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman já chegou no catálogo da Max. E neste vídeo eu vou trazer aqui para vocês uma análise completa desse quarto episódio, que a gente tem que falar que, embora não tenha sido um episódio primoroso no quesito ação, com certeza foi um dos melhores episódios na questão de roteiro da animação. E mais do que isso, este episódio também traz um soco no estômago e um tapa na cara dos haters aqui do canal, porque sim, eu já tenho alguns haters que, quando eu comecei a fazer as análises da primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, vieram aqui nos comentários falar que não, que eu era burro, porque isso não é anime. Ou será que não? Esse episódio de As Minhas Aventuras com o Superman tem a resposta completa para esta crítica sem sentido dos haters aqui do canal. E além disso, este episódio traz pra gente uma revelação bombástica de quem é realmente o grande vilão da série. Ao contrário do que a gente especulava, a revelação nos mostra que o grande vilão pode ser alguém que a gente nem ao menos cogitava. Eita porra! Então vem comigo, porque neste vídeo você vai ter uma análise completa de As Minhas Aventuras com o Superman, que você só encontra aqui no The Geek. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, como eu falei, a gente vai conversar sobre o quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman. Esse quarto episódio começa lá com o Jimmy e o Clark chegando ali no apartamento deles. Eles estão dividindo com o pai da Lois, né? O General Lane. E quando eles chegam lá, o General Lane está extremamente preocupado e paranoico, dizendo que a Amanda Waller achou ele, que eles estão em perigo porque tem um carro parado ali na frente do apartamento, tem 24 horas, o apartamento tá todo nas penumbras, cheio de coisas tampando as janelas e tudo mais. E o Jimmy vai olhar, na verdade é um carro do Sedex lá. E aí o funcionário do Sedex chega lá, entrega uma encomenda pro Jimmy e é um convite para que o Jimmy participe de um simpósio lá na Star Labs, onde vão ser discutido, entre outros assuntos, a presença do Superman. E ele fica extremamente empolgado com essa possibilidade de ser convidado, de ser um dos palestrantes desse simpósio lá na Star Lab, e chama o Clark para ir com ele. Nesse meio tempo, o General Lane continua ainda bem desconfiado dessa situação e ele recebe uma mensagem no seu celular falando que ele tinha sido descoberto. E aí ele já fica ali com muito medo e pulga atrás da orelha. Guarda-se a cena, a gente vê que a Lois está chegando ali para conversar com o pai dela, só que ela tá indo ali para falar sobre a proposta de emprego que a Vic Vane ofereceu a ela no episódio anterior, para que ela fosse trabalhar ali como repórter na Gazeta de Gotham, em Gotham City. Só que ela chega lá no apartamento e o pai dela já não tá mais. E ela olha pela janela e ela vê o pai dela saindo na surdina ali do apartamento, meio às escondidas. E aí, este episódio, que foi dividido em dois núcleos, o núcleo 1, vamos colocar assim, que é o Clark / Superman com o Jimmy lá no simpósio da Star Lab, e o núcleo 2, que é a Lois e o pai dela, mas que esses dois núcleos eventualmente vão se conectar ao final do episódio. E esse primeiro núcleo, que é o Jimmy e o Clark, eles estão indo lá para o Star Labs na limusine que o Jimmy alugou. Na limusine, o Clark questiona ele sobre o Jimmy fazer questão
de que ele vá com o Jimmy. E ele até fala, né? Faz sentido você querer que eu vá, né? Porque o simpósio ali na Star Labs é sobre alienígenas, né? Nada mais natural do que você levar um alienígena. E o Jimmy fala, não, nada a ver, eu não te chamei por causa de você ser o Superman. Eu te chamei porque você é meu melhor amigo. Eu quero que você lá, porque a sua presença me dá confiança, me dá apoio para falar em público. E aí o Clark fica todo feliz. Mas esse diálogo mostra que, primeiramente, temos um episódio muito mais maduro nesse quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, da segunda temporada, do que qualquer outro episódio que a gente já teve até aqui desta série, porque a gente tem um diálogo que revela muitos traumas do Clark. É bem verdade que não é algo inovador. A gente já viu essa preocupação do Clark em ser aceito pelo ser humano, em ser reconhecido muito mais como um ser humano pelas pessoas ao seu redor do que como um alienígena. A gente viu isso sendo adaptado em várias outras mídias, como por exemplo em Smallville, que é uma das minhas séries favoritas. E aqui em As Minhas Aventuras com o Superman, a gente vê que o Clark ele quer ser aceito como um ser humano, muito mais do que como um alienígena. Então temos esse repeteco de situações, mas aqui realmente tem um desenvolvimento muito maior do que a série havia nos apresentado até aqui, principalmente nesses diálogos entre o Clark e o Jimmy, que é muito bem desenvolvido nesse episódio. Tanto é que quando eles chegam ali no simpósio da Star Lab, eles vão primeiro ver ali as novas tecnologias da Star Lab, né? Uma tecnologia de um escudo impenetrável, outra tecnologia de se camuflar, meio que ficar invisível. Ambas tecnologias já apareceram na animação de As Minhas Aventuras com o Superman ali na primeira temporada, em que os capangas da Força Tarefa X usaram essas tecnologias para enfrentar o Superman, e que a gente tem a indústria responsável por trás de desenvolver essas tecnologias, que é a Star Labs. E temos lá o momento que o Jimmy é tietado por um cientista lá, que fala que ele é um dos melhores amigos do Superman. Ele realmente fala que ele é um dos melhores amigos do Superman, que inclusive ele salvou a vida do Superman mais de 12 vezes. E é bem interessante a gente prestar atenção nesse detalhe de que é repetido, principalmente no início do episódio, que o Jimmy é o melhor amigo do Superman, tanto no momento em que ele recebe o convite para participar do simpósio da Star Labs, quanto quando ele chega lá, porque isso vai ser importante mais na frente para o desenrolar dos acontecimentos desse episódio. O Clark e o Jimmy também na Star Lab, no aparelho de antigravidade, né, em que eles estão flutuando, e o Jimmy pergunta pro Clark, né, como que é que você se sente, né, como que você consegue frear quando você tá voando e tal, e o Clark todo feliz lá de ele poder compartilhar e ser ele mesmo ali na presença do Jimmy Olsen, e isso é bem importante. Como eu falei, porque daqui a pouco a gente vai ter elementos que vão contradizer essa parte e que vão dar aí um choque bem interessante na relação entre o Jimmy e o Clark. Corta essa cena, a gente vê que a Lois foi atrás do pai dela após ele sair sorrateiramente do apartamento e descobre ali uma base secreta ali que o General Wayne tinha, onde ele tem uns equipamentos ali para ele pegar e se defender. Só que a Lois vai atrás dele. E aí eles estão conversando, e é nesse momento que a gente tem os primeiros flashbacks. Quando a gente tem esse núcleo do General Lane com a Lois, a gente tem ao longo desse episódio vários flashbacks que são muito bem desenvolvidos e que se casam muito bem com a cena presente. A cena presente está acontecendo alguma coisa e normalmente a Lois ela vai e lembra alguma coisa do seu passado que complementa muito bem a reação dela na cena presente. E quando ela encontra ali com o general briga com ela, fala com ela que ela tem que ir embora, que é perigoso, que ele não tá fugindo, e ela, não, você tá fazendo isso de novo, você sempre foge, não sei o que e tal. E a gente tem esse flashback em que vemos ela pequena ali, e o general já treinando ela ali no meio da floresta, no meio da mata, para ser uma pessoa independente, para ser alguém que consiga sobreviver mediante os perigos que o mundo traz, né? E mais do que isso, vale lembrar que o general, como nos foi revelado na primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, já sabia da existência dos kryptonianos devido ao dia D. Então, esse treinamento que ele faz ao longo de toda a infância da Lois, preparando ela para o pior cenário possível, muito provavelmente
se diz respeito à possível chegada ali dos kryptonianos, a uma possível invasão extraterrestre. E aí a gente vê que quando a Lois era pequena, por mais que tivesse esse treinamento, na sua inocência de criança, ela achava aquilo ali divertido. Não sendo só apenas um treinamento, mas também um momento ali dela estar ali com seu pai, de receber carinho. E vemos que o general era um pai atencioso, ao contrário do que a gente imaginava que ele tinha sido um pai ausente. Ele, da sua forma, sempre foi um pai extremamente protetor. E essa forma ali de treinar a Lois desde pequena era mais ou menos para prevenir ela para o que ele acreditava que seria o futuro iminente com a invasão dos kryptonianos. E a gente vê que ele tá ensinando ela essas técnicas de combate ali no meio da natureza. Corta essa cena, a Lois fala um pouco sobre esse flashback com o pai e eles são atacados aí por um dos membros da Força Tarefa X, mas acabam conseguindo escapar, indo para o esgoto. Temos um corte de cena e vamos agora lá para o outro núcleo do episódio, que é o núcleo Jimmy e Clark. Lá no simpósio da Star Lab, a gente vê que o Jimmy é convidado para palestrar ali sobre o Superman. Só que ao contrário do que ele imaginava, a palestra não está ali para falar bem do Superman, e sim para falar mal, falar sobre o problema do Superman. Ele não é o único palestrante, porque chega-se ao palco ninguém mais, ninguém menos do que o Lex Luthor. E o Lex Luthor já chega incitando ali todos que estão contra o Superman. E o Jimmy até tenta defender o Superman, falando que o Superman não, ele tá ali para ajudar, que o Superman escolhe ajudar os seres humanos, ele escolhe ajudar Metrópolis. E o Lex levanta uma bandeira falando exatamente, você usou as palavras certas, o Superman escolhe ajudar, mas e se ele escolher que ele não quer mais ajudar os seres humanos? E se houver uma guerra e ele escolher o outro lado? O que o Lex mais ou menos quis dizer aí é que, e se os kryptonianos, se a raça deles invadir e tiver uma guerra entre os humanos e os kryptonianos, vocês acham que o Superman vai ficar do lado dos seres humanos e contra a sua própria raça? É isso que o Lex quis dizer. E o Jimmy fica meio assim, na saia justa e tal. Por mais que a gente saiba que não é a índole do Superman, porque a gente conhece o Superman não só pela animação, pelos quadrinhos, mas a gente vê o tanto que o Clark se importa com os seres humanos aqui em As Minhas Aventuras com o Superman, mas é de certa forma até entendível esse lado do Lex Luthor, porque realmente existe em várias outras adaptações em que temos essa invasão alienígena e há essa preferência do Superman para o lado kryptoniano. Trazer essa preocupação é verdadeiramente interessante ali para os seres humanos, mas o Lex Luthor, ele está sendo, neste episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, muito Lex Luthor, porque ele usa a racionalidade para causar o medo ali nos seres humanos e jogar os seres humanos contra o Superman a favor de seus interesses. O Lex não está nem um pouco preocupado com a sobrevivência dos seres humanos, muito pelo contrário, ele está usando esse discurso de se precaver contra o Superman para incitar o medo e o ódio pelos seus próprios interesses, porque o Lex o que ele quer é vingança contra o Superman, aqui As Minhas Aventuras com o Superman, porque ele culpa o Superman por tudo que aconteceu com ele na primeira temporada e no início dessa segunda temporada, porque vale lembrar que ali no primeiro episódio o Lex ele tá desempregado porque o filme dele foi queimado perante a sociedade científica ali de Metrópolis por ele ter ajudado o Dr. Evil a construir a armadura do Parasita. Só que aquela armadura ali, devido à tecnologia kryptoniana, meio que sai do controle e toma consciência ali do Dr. Evil, como a gente viu ali na primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. E o Lex não entende isso. Na cabeça do Lex, tudo deu errado por culpa do Superman. Ele até mesmo fala que a chegada do Superman a Metrópolis foi responsável por trazer também para Metrópolis os supervilões, com super maquinários, com tecnologias avançadas. Só que ele tá falando isso para instigar todos ali contra o Superman. Mas ele está por trás disso, já que ele sabe que todos esses vilões estão sob o comando ali da Força Tarefa X. E ele está mancomunado com a Amanda Waller, que é a líder da Força Tarefa X. Então é um discurso que ele vai levando ali todos na Lab, e isso é muito Lex Luthor. Ele instiga todos contra o Superman naquele momento. O Jimmy tenta até mesmo defender, mas ele não consegue quebrar essas argumentações
do Lex Luthor. Isso é muito interessante porque lá no final do episódio temos uma reação do Jimmy que vai de encontro a exatamente tudo isso que o Lex falou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ao corte de cena, voltamos ali para o núcleo General Lane e Lois Lane, que eles estão ali no esgoto fugindo ali do membro da Força Tarefa X, e aí a gente tem um diálogo entre a Lois e o General Lane, falando lá que o General Lane se arrepende da forma como ele criou a Lois, que se ele pudesse voltar no tempo, ele criaria a Lois de uma forma diferente. E a Lois fala que realmente foi um pouco puxado, mas que esse treinamento dele para com ela em sua infância foi responsável por moldar a Lois como ela é. A gente tem um flashback novamente, voltamos lá para um treinamento da Lois, agora ela já mais grandinha ali, em torno dos seus 12, 13 anos, e a gente descobre que a relação dela com o pai já mudou bastante, não tem mais aquela admiração. A gente descobre também que a mãe da Lois morreu devido ao câncer, e a gente descobre que há um ressentimento da Lois, porque devido ao trabalho do General Lane, eles, depois da morte da mãe dela, tem sempre que ficar mudando de uma cidade para a outra. Isso impede com que a Lois crie laços de amizade verdadeiramente genuínos, porque ela fica muito pouco tempo nos locais. E ela até questiona isso pro pai, por que a gente está sempre mudando? E o General Lane fala que é confidencial, que ele não pode falar para ela por que eles ficam mudando tanto. E é exatamente o que eu falei no início lá, que ele estava treinando ela para a chegada dos kryptonianos. Então eles ficavam mudando muito provavelmente de cidade em cidade em busca de evidências da chegada dos kryptonianos, devido a ele ter presenciado o dia D lá que a gente viu na primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. E esse flashback nos serve para mostrar que a Lois já desenvolveu algumas habilidades ali com os treinamentos do seu pai, mas também a relação deles já começou a rachar nesse momento. Voltamos para o momento presente e lá no esgoto, tanto o General Lane quanto a Lois são atacados pelo Caveira Atômica. E o general consegue mobilizá-lo rapidamente e consegue fugir dali. Nessa perseguição do Caveira Atômica, atrás do general e da Lois, eles acabam sendo jogados ali, após saírem dos esgotos de Metrópolis, lá nos laboratórios Star, onde está tendo o simpósio. E o General Lane, ele é atacado por toda a Força Tarefa X, a mando da Amanda Waller, que deu a ordem para que eles assassinassem o General Lane. E aí, ele começa a lutar ali com a Força Tarefa X, tentando proteger a Lois. Quando ele tá para ser massacrado, o Superman chega, e temos um momento bastante interessante em que há uma luta do General Lane contra o Deathstroke, que ele luta muito bem, e o Superman ajudando o General Lane, os dois lutando juntos, um com o outro, contra a Força Tarefa X. Isso é bem emblemático, né? Visto que o General Lane foi o responsável por criar a Força Tarefa X para ir capturar os kryptonianos, principalmente o Superman. E essa cena é bem emblemática nesse segundo episódio de As Minhas Aventuras com o Superman. Só que a Lois, vendo que o pai estava em perigo, pega aquela tecnologia que estava em exibição ali no simpósio da Star Labs de camuflagem, que deixa a pessoa invisível, coloca nela, abraça seu pai e os dois fogem do local. E aí a Força Tarefa X bate em retirada, porque supostamente a missão ali era matar o General Lane. Como o General Lane não estava mais ali, eles vão embora. E aí o Superman levanta depois de ter sido atacado pelo Caveira Atômica, e quando ele vê todo o local, as Star Labs, onde estava tendo a luta, está totalmente destruído. E tem os cientistas e todas aquelas pessoas que participavam ali do simpósio vendo a destruição. E o Lex usa essa destruição como um exemplo da sua argumentação ali no simpósio de que o Superman é uma ameaça. E isso surge todos aqueles que estão ali a ficarem contra o Superman. E todo mundo vai embora, o que você está fazendo aqui? Não sei o que e tal. E aí o Superman tenta falar e ninguém quer ouvir e tal. E a gente vê o Lex falando lá com o Jimmy e agradecendo ao Jimmy por ter o apoiado, falando pro Jimmy que o Jimmy realmente é um amigo. E o Superman vê isso e fala: Jimmy, poxa, até você tá contra mim, sabe? Ele fica realmente sentido com isso. E é isso que eu falei com relação ao discurso do Lex e com relação ao Jimmy lá no início desse review, quando eu falei da apresentação ali do simpósio que o Lex chega. Porque o Lex
fala tudo aquilo para incitar a população contra o Superman, pelos motivos que eu já apresentei, mas o Jimmy não consegue contrapor a isso, porque no fundo, por mais que ele não admita, tanto ele contra a Lois tem um pé atrás com o Superman. Tanto é que na primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, quando eles ficam sabendo das versões do multiverso, em que uma dessas versões do multiverso, o Superman é um ditador que destrói o planeta Terra, eles, ao invés de acreditarem que esse Clark não é assim, eles guardam um pedaço da Kryptonita como uma forma de ter alguma coisa para parar o Clark caso ele se torne esse ditador que eles viram no multiverso. Então, no fundo, o discurso do Lex toca o Jimmy. Ele sabe que o Lex não está completamente errado. Tá certo que as motivações do Lex são erradas, mas o discurso do Lex é entendível na cabeça do Jimmy. É por isso que quando todos ali estão se virando contra o Superman e o Lex agradece ele, a reação do Jimmy é virar as costas, abaixar a cabeça e sair envergonhado dali. Porque no fundo, ele entende o medo do Lex. Ele tem esse pé atrás com o Superman e o Superman percebe isso. E o Superman vai atrás da única pessoa que pode aliviar esse sofrimento dele de ser rejeitado, que é a Lois. Só que ele chega no momento errado ali. Ele chega no momento em que a Lois está conversando com o general. A Lois fala pro general que realmente o Clark é estranho. O Clark entende isso como sendo um fato de que ela também não vê como um ser humano, e sim como um kryptoniano, sim como um alienígena. E ele vai embora. Só que a Lois está falando exatamente que é o fato do Clark ser diferente de todo mundo que faz ela amar ele. O Superman pega o comunicador e manda uma mensagem pra Kara falando que ele tá cansado de ser sozinho, que se ela também tivesse cansada de ficar sozinha, que ela entrasse em contato com ele e tudo mais. Vale ressaltar que antes de ter esse momento aí de mandar essa mensagem pra Kara, lá no início do episódio ele tenta mais uma vez conversar com a Lois sobre esse comunicador, como ele tentou nos outros episódios. E mais uma vez ele não consegue falar com a Lois sobre isso. E aí, depois de todos esses acontecimentos, que levam ele atrás da prima dele. O que faz sentido. Isso foi um ponto bem interessante do episódio, porque desenvolveu todos os motivos que levaram ao Clark a ir atrás de um semelhante dele. Porque ele se sente rejeitado por aquelas pessoas com quem ele viveu. Então ele quer se sentir acolhido por alguém. Se o mundo em que ele cresceu o rejeita, na cabeça dele, talvez alguém que seja como ele o aceite como ele é. Então, por isso ele vai atrás da Kara. Por isso ele pega o comunicador e manda a mensagem pra Kara. Durante o momento que a Lois conversa com o general e o Clark vai embora, atrás ali da Kara, manda mensagem pra Kara, a Lois tenta ligar para o Clark. O Clark ignora as mensagens dela e quando ela desce do apartamento dela, o general resolveu ir embora e abandonar a filha dele. Temos outro flashback, dessa vez com a Lois ali já quase na fase adulta, em mais um treinamento ali do general. E ela usa todas as habilidades que o general ensinou a ela durante toda a sua vida para conseguir um caminho para fugir da floresta observando as estrelas. E aí quando ela sai da floresta o general tá lá. E ela desce um sermão no general, falando que o general abandonou ela, que ele é a única pessoa que ela tem e ele tá sempre abandonando ela, que ele se esforçou tanto para que ela aprendesse a viver sozinha, que a partir de agora ela não queria ter contato com ele, que ela ia viver a vida dela sozinha também. E aí volta-se pro presente e vê ali que a porta do apartamento dela tá aberta e que o general foi embora, fazendo essas jogadas de flashback, como eu mencionei aqui. É muito interessante porque complementam a situação presente através do flashback. O flashback não é algo jogado, ele vai trazendo esse complemento. E a gente vê que a Lois sai do apartamento e assim como o Clark ele está se sentindo sozinho, a Lois também fala que está se sentindo sozinha. E é nesse momento que a gente tem uma cena bem cinema, em que a gente vê a Lois correndo na floresta, e a gente vê a Lois criança, a Lois adolescente, a Lois mais adulta e a Lois da fase adulta, né? Numa sequência em que ela vai correndo. E isso é uma referência clara a uma das aberturas de Naruto Shippuden. Isso já é um tapa na cara dos haters falando que esse desenho, As Minhas Aventuras do Superman, não é um anime.
Esse é o primeiro ponto que já dá uma resposta para esses haters aqui do canal. Outro ponto é que a gente já sabe pelos teasers do próximo episódio, do episódio 5 da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, de que vamos ter, enfim, a aparição da Kara, da Supergirl, em As Minhas Aventuras com o Superman. E o final desse quarto episódio mostra que temos um kryptoniano chegando na Terra, olhando por cima. Ao que tudo indica, esse kryptoniano é a própria Kara. Se a gente juntar o teaser do próximo episódio, essa cena pós-crédito desse quarto episódio, e levarmos em conta que ela aconteceu logo após o Clark enviar a mensagem para a Kara, tudo indica que esse kryptoniano é sim a Kara. E esse kryptoniano é aquele kryptoniano que a gente vê desde a primeira temporada destruindo vários planetas. Então, ao contrário do que todos pensávamos, e inclusive eu havia teorizado várias vezes aqui no canal, esse kryptoniano não é o Zod, não é o Brainiac, e sim é a Kara. Mas isso não quer dizer que a Kara seja vilã porque ela é má. Não, talvez ela seja a vilã porque ela cresceu sendo treinada para ser daquele jeito. É mais ou menos o que acontece, tirando as suas devidas proporções, com o Vegeta em Dragon Ball Z, porque os Saiyajins eram uma raça conquistadora. O Vegeta nasceu e cresceu para ser um conquistador. Só que a vivência dele na Terra faz com que ele mude a sua forma de ser. Kara aqui é como se fosse o Vegeta. Outro exemplo que essa animação mostra, pegando referências de outros animes. Então a Kara aqui é essa versão do Vegeta. Ela nasceu ali, foi treinada para ser uma conquistadora. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. Isso só quer dizer que ela não conheceu outro estilo de vida. Talvez ela vai conhecer agora com esse contato que ela vai ter com o Jimmy, como a gente viu na prévia do próximo episódio, com esse contato que ela vai ter com o Clark, com a Lois. Então isso pode mudar ela. E a gente sabe que tem, além dela, outro kryptoniano. Então a gente vai ver quem realmente é o grande vilão. Que comprova ainda mais que esse desenho é um anime é o designer da Kara. O designer da Kara é nada mais nada menos do que um Ctrl+C, Ctrl+V a o designer da Android 18 de Dragon Ball Z. Vocês estão vendo a comparação aí? É igualzinha. Ou seja, a gente tem referências a Dragon Ball Z da Kara, no visual dela, temos referências a Naruto, e os haters aqui ainda estão dizendo pra mim que esse desenho não é um anime. Meus amigos, se esse desenho não é um anime, eu sou o Papai Noel. Porque pode não ser um desenho japonês, mas que ele é desenhado, baseado em um anime, não tem como negar. Não só pelas referências inúmeras que tivemos nesse episódio, mas também devido à referência que a gente já tem logo na abertura do anime, que é quando o Superman tem aquela transformação ao estilo Sailor Moon. Então, não tem como você vir pra mim dizer que isso não é anime. É um anime feito por norte-americanos, não é um anime feito por japoneses, mas é um anime sim, senhor. É sim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dessa segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. Vocês estão gostando? E mais do que isso, o que vocês estão achando dos reviews aqui que eu estou fazendo de As Minhas Aventuras com o Superman para o canal? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Certamente que sim. Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like e se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, isso é muito importante aqui pra gente. Venham também fazer parte do nosso clube de membros, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e... Watch where you're going! You're the leader of the planet? My name's Kara, and I'm searching for someone.